Estudar homeopatia é uma grande bênção para todos aqueles que enveredam por esse caminho, que é uma forma da gente entender melhor a alma humana, uma forma melhor da gente entender o nosso processo de adoecimentos, as questões da hereditariedade e podermos também delinear um caminho que a gente possa fazer uma conversão desses adoecimentos, dessas doenças, em saúde, de uma forma natural, segura, agradável, sem efeitos nocivos no organismo, apenas benéfico, onde você vai sempre se melhorando. Logicamente que a gente precisa aprender a fazer uma boa dieta para se alimentar bem, fazer exercício, ou seja, nós temos que aprender a cuidar de nós mesmos. E a grande dificuldade hoje do ser humano é saber cuidar de si mesmo. Uns comem demais, outros comem de menos, outros comem coisas que fazem mal, coloca-se nas prateleiras alimentos que fazem mal, ou seja, nós vivemos num mundo cheio de detalhes importantes que a gente tem que descobrir, que a gente tem que identificar, e a gente saber driblar aquilo que nos faz mal e aderir aquilo que nos faz bem, como qualquer pessoa inteligente faria. E a gente aqui vai fazer um singelo estudo do Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann. Aqui nós estamos na introdução. No início do livro a gente vai fazer uma explicação sobre o livro e vamos fazer o estudo buscando entender essa ciência divina, essa ciência sagrada que é a homeopatia. Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. A visão metafísica do ser humano é a visão científica das leis de Deus. A homeopatia é um tratamento energético natural que atua nas causas sutis dos adoecimentos, ou na causa sutil do adoecimento. Quando você chega a entender que a causa do adoecimento ela é sutil, ela está na estrutura psíquica da pessoa, portanto ela começa nos padrões mentais e emocionais, quando estão ainda nas sensações, e a partir dali nós vamos fazer o tratamento para que a pessoa possa então desenvolver melhor saúde, desenvolver melhor capacidade de entendimento e aperfeiçoar-se mais ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua vida. Nesse trabalho, buscamos entender as proposições de Hahnemann como a visão espiritualista do ser humano e, por conseguinte, entender o tratamento homeopático metafisicamente. Metafísico é quando você procura estudar as minúcias, todas as minúcias possíveis e prováveis. Então, a partir daquilo ali, você vai fazendo toda uma estrutura teórica, filosófica, para chegar a uma prática e entender todos os meandros daquela situação que se propõe a estudar. E Hahnemann fez isso. Ele procurou entender todas as situações, os detalhes da saúde humana. Na época não tinha recursos da eletrônica que tem hoje. Na época não tinha o espiritismo que traz tantas explicações para a gente. Não tinha os videntes fazendo com tantos livros explicando a estrutura perispiritual das pessoas. E ele deduziu. Se o remédio, quanto mais diluído e dinamizado, mais e melhor efeito ele faz, lógico que então deveria existir alguma coisa que não fosse física. E aí essa coisa que não fosse física, então, seria tratada por alguma coisa também que não fosse física, no caso o remédio diluído e dinamizado. Essa coisa que não é física, ele chamou de princípio vital, energia vital. A doutrina espírita chama de perispírito. Eu preferi chamar de corpos sutis, que aí foge alguns conceitos, ou melhor, amplia os conceitos, que perispírito é o que envolve o espírito. Ponto. Corpos sutis, todos os corpos que compõem a estrutura perispirítica e o espírito. Então, fica mais amplo o conceito, fica mais completo, e a gente tem que procurar entender toda essa dinâmica para que a gente possa melhor compreender a nós mesmos e melhor realizarmos algo pelos nossos semelhantes. A homeopatia é um tratamento energético natural que atua nas causas sutis, na causa sutil do adoecimento. Nesse trabalho, buscamos entender o Organon como a visão espiritualista do ser humano e, por conseguinte, entender o tratamento homeopático de forma essencialmente metafísica. Está parecido. É importante a gente lembrar sempre. A homeopatia, ela vai agir nos corpos sutis,
propiciando a você uma autocura, para você se desintoxicar dos seus corpos sutis e chegar a uma melhor condição no corpo físico. Portanto, a maioria das doenças, principalmente aquelas classificadas como doenças no mental, a homeopatia vai fazer uma grande diferença, vai fazer uma grande mudança na vida da pessoa, porque ela vai melhorar aquelas sensações, aquelas tensões, ansiedade, tristeza, a maioria das depressões. Tudo isso é bem fácil de ser tratado com homeopatia. Claro, vai depender muito das suas condições intrínsecas, as suas condições íntimas, internamente. E, logicamente, a sua disposição de melhorar e de modificar. Porque quem quer mudança, aí todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar, aí todo mundo abaixa a cabeça. Ou seja, a mudança é boa para o outro. E mudar, eu tenho que mudar a mim mesmo. E aí nós temos que aprender a crescer. Sempre que formos fazer um estudo científico, precisamos estar livre de preconceitos e buscarmos entender os novos conceitos apresentados pelo autor e a transcendência metafísica que eles podem representar ao nosso conhecimento, pois o preconceito é um limitador da nossa evolução científico-espiritual. Bom, se nós estamos nos propondo a estudar alguma coisa que não é física, se nós estamos propondo a estudar alguma coisa que é extremamente sutil, nós temos que ir para esse estudo preparados para estudar o sutil. Preparado para estudar alguma coisa que a gente não estudou antes, ou que já estudou, a gente vai ter que aperfeiçoar. Portanto, todos nós, ao fazermos o estudo da homeopatia, não dá para fazermos o estudo simplesmente achando que vamos estudar homeopatia igual estuda outras ciências, outras teorias, outras relações outras relações que tem da ciência que tem relações apenas com a matéria. Então, nós temos que procurar ver que a doutrina, ou melhor, toda a filosofia homeopática é voltada para o estudo de uma teoria que trata o corpo, vai fazer um tratamento visando a correção do seu padrão mental, seu padrão emocional, mas vai chegar no corpo físico, essa melhoria. E aí que vai fazer a grande diferença dos outros tratamentos. Espiritualizar a ciência da saúde deve ser o objetivo urgente de todos aqueles que já compreenderam que o homem é um ser essencialmente espiritual e metafísico. Então nós somos um ser, o corpo físico nosso é apenas o reflexo do nosso espírito, das nossas condições perispirituais, a condição dos nossos corpos sutis. Logicamente, que para muitas pessoas pode parecer um absurdo, mas quando eu comecei a ler também achei um absurdo e tive que procurar estudar, raciocinar sobre os conceitos que estavam sendo empregados e procurar entender. Então, para que nós entendamos alguma coisa que é sutil, nós temos que estudar aquilo que é sutil. Imagine uma pessoa estudar física quântica e querer apenas estudar as leis da mecânica, por exemplo, da física básica lá de Newton. A física de Newton foi importante. Ela deu a base para chegar na física quântica. Mas nós não podemos ficar só na física de Newton. Então, a mesma forma, para estudar o ser humano, a cada momento nós temos que ver que nós temos que entender algo diferente. Entender algo que transcende as coisas materiais. Algo que seja sutil, que seja espiritual. Nossa, mas eu tenho medo disso. Ué, você é um espírito que está preso a um corpo. Não adianta você ter medo de espírito. Um dia você vai ser um espírito, que você vai morrer, vai largar o corpo. E além do mais, todas as noites você sai do corpo e na hora que você dorme, o seu espírito sai do corpo, vai conviver com outros espíritos. Embora tem pessoas que ficam só do lado do corpo na cama, outros ficam quietinhos dentro do corpo mesmo, encaixado lá no corpo mesmo, porque tem medo de sair. Mas a gente precisa de aprender a evoluir. E para isso a gente precisa de fazer nossas orações, ter fé em Deus, confiar nos bons espíritos, nos nossos protetores e podermos caminhar sempre procurando fazer o melhor. Precisamos entender o homem de forma metafísica, isto é, o homem físico, os corpos espirituais e o seu meio. O homem no seu meio é o que ele pensa, o que ele faz, onde ele mora,
de que forma ele interage com a sociedade, com as pessoas que estão ao lado dele. Então, isso é importante para o contexto da homeopatia. Não adianta a gente achar que vai ver o homem só pela sua estrutura física, mas todo um conjunto de situações que leva esse homem, esse ser humano, a estar numa condição X de saúde e não na condição Y de saúde. Tem que ser observado todo o contexto, toda a amplidão dos conceitos. Ainda vemos as alterações mentais como adoecimento grave e incurável, porque deixamos de compreender que existe antes e depois do corpo físico o espírito eterno e imortal, com os seus corpos sutis. Portanto, entendemos que todas as doenças físicas são o reflexo, elas são essencialmente psíquicas. Então, as alterações mentais demonstram que a pessoa já passou por algumas supressões, que já suprimiu alguns adoecimentos, que deixou de se tratar conforme os princípios hahnemannianos. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa se debilite fisicamente e chega um ponto que, se suprimir a doença física, ela se transmuta, podemos dizer assim, em uma doença psíquica mais grave, mais delicada e mais complexa. Agradecimento aos nossos professores pelo trabalho hercúleo que fazem para divulgar e ensinar a homeopatia. Esses nossos queridos professores, em uma atitude heróica, de extrema coragem, se colocaram ao serviço da humanidade, ao reimplantar, ao renascer o movimento homeopático brasileiro. Então, essas pessoas que vêm trazer para nós esses princípios básicos para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de crescimento espiritual, que a homeopatia nos proporciona isso, porque ela não dá só saúde no físico, ela dá saúde principalmente no mental, nos dá discernimento para agir. Então, a esses queridos professores, o nosso muito obrigado, que Jesus os ilumine e abençoe. E as pessoas também que nos mostraram a homeopatia, as pessoas que nos ajudaram a moldar os livros de homeopatia, a dar uma nova formatação, com as suas críticas construtivas, com seus conselhos importantes para nós. Então, tudo isso foi importante para que nós conseguíssemos chegar aos livros que nós chegamos, a desenvolver os trabalhos que nós desenvolvemos. Só não cresce quem não aceita a crítica, porque a crítica é uma parte importante do nosso processo de crescimento espiritual e também crescimento da vida em si, em todos os aspectos. Agora, as críticas destrutivas, nós temos que saber nos portar diante delas para que a gente saiba evitar o estrago que algumas pessoas tentam fazer na gente psicologicamente. Então, todos nós estamos aqui na Terra passando por várias experiências, temos aqueles que nos ajudam, temos aqueles que nos criticam, temos de tudo. E é dentro desse tudo que nós vamos aprender a tirar o melhor. Que sirva também para todos nós, para todos vocês, a fazerem esse melhor acontecer ao longo de suas vidas. Agradecimentos a todos aqueles que nos criticaram e a todos aqueles que acreditaram em nosso trabalho, pois é desse confronto que surge o crescimento. Isso é de extrema importância, a gente já falou mais ou menos antes, acabou mas antecipando ao slide, eu tenho esse terrível hábito. Então nós temos que aprender a nos corrigir, aceitar as críticas de bom grado e procurarmos fazer realmente o melhor. Sem procurarmos fazer o melhor, a gente fica perdido, outros nos ultrapassarão. Então, a todo momento nós temos que estar procurando estudar, procurando entender, para melhor compreendermos todos os princípios filosóficos que a ciência da homeopatia vai trazer para nós. Agradecimentos também ao Dr. Guilherme Teilo Mack pelo seu exemplo de dedicação à homeopatia. Mack, por discriminação racial, ele não tinha clientes na época que ele se formou, porque ele era descendente de pessoas negras, e ele resolveu atender de graça as pessoas. Atendia das 7 da manhã, às vezes até às 11 da noite, sem cobrar um centavo das pessoas, as pessoas davam o que podiam, e sempre contou com um coração generoso, que ele pôde criar seu enorme prole. Todos os seus filhos fizeram faculdade, todos ajudaram ele. Então ele deixou para nós um grande exemplo a ser seguido. Diante da adversidade, trabalhe. A nossos pais,
Logicamente, sem nossos pais nos darem oportunidade de termos esse corpo, de termos a nossa personalidade, a gente não estaria aqui e não teríamos conquistado o que nós conquistamos. Então, logicamente, que muita gente reclama dos seus pais, a gente também já reclamou um dia, mas conforme a madureza da idade vai chegando, a gente vai vendo que foi importante eles agirem da forma que agiu para moldar a nossa personalidade e nós termos a coragem, a determinação, o caráter que temos hoje. Então, esses heróis, né, que nos deram a oportunidade de estar aqui na vida, o nosso muito obrigado. A equipe espiritual que nos protege e intui. Sem eles, o que seria de nós? A doutrina espírita nos esclarece que os espíritos intuem e governam os homens e muitas das vezes eles os dirigem de uma forma extremamente natural. Aí a gente fala assim, nossa, mas está cheio de espírito ruim no mundo, olha quantas coisas ruins que existem. Tá, mas quantas pessoas boas esquecem da oração? Quantas pessoas boas se traem falando mal dos políticos, falando mal da sociedade, falando mal disso e daquilo? Então todos nós temos que aprender uma coisa muito simples. Aprender a ter amor por todos aqueles que sofrem. E quando a gente fala em sofre, a gente pensa no quem está no leito de dor ou quem está na miséria total. Mas aqueles que estão no poder às vezes sofrem muito mais. Porque eles querem fazer determinadas ações muito boas e tem forças estranhas que tentam impedi-los. Então, todas essas organizações que gerenciam o poder no mundo, todas essas organizações no mundo físico e no mundo espiritual que manipulam o poder no mundo, a gente tem que emitir os melhores sentimentos, as melhores vibrações e dar comandos positivos, assim como nós fizemos nossas mentalizações, que coloca já os tracinhos, mentalização, tracinho PL, vem várias playlists de mentalização, ainda tem mais que a gente vai fazer, para dar comandos positivos para aqueles que exercem função de destaque no mundo ou funções relevantes para a sociedade. Comandos positivos, ideias boas, pensamentos bons para que o mundo seja melhor e nós mesmos, logicamente, vamos ser melhores. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. O futuro começa hoje. São pontos importantes que a gente tem que olhar. E Kardec nos diz o seguinte, que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E se nós não procurarmos encarar a razão frente a frente, diante dos fatos mais abstratos possíveis, a gente tentar achar uma lógica para que aquilo ali seja explicado, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de crescer espiritualmente, uma grande oportunidade de amadurecer também espiritualmente. Porque nós, seres humanos, somos espíritos necessitados de informações, de instrução e principalmente precisamos aprender, lógico, a amar, a respeitar, a sermos solidários. Não somos médicos, nosso comentário se restringe ao que acreditamos e ao que aprendemos com o estudo da filosofia homeopática, com a visão metafísica e com o estudo de teorias espiritualistas e da filosofia espírita, tudo à luz do Evangelho de Jesus. Então, isso é importante para a gente frisar que a gente está fazendo esse estudo buscando o lado mais espiritual do ser humano. Por nossa visão ser reencarnacionista e acreditarmos na eternidade do espírito, procuramos ver o aspecto espiritual do adoecimento e da ação do remédio, e bem como a ação e reação das causas e efeitos da vida que nos conduz a determinados caminhos. Nós só vamos ter a melhora verdadeira, a melhora essencial dos nossos adoecimentos, se nós soubermos colocar em prática a lei de modificação dos nossos impulsos. Isso mesmo, temos que modificar nossos impulsos, modificar nossas tendências, e porque sem modificar nossos impulsos, nossas tendências, nós vamos estar muito pouco, e vamos evoluir muito pouco cada vez. E acabamos muitas das vezes batendo nas portas do sofrimento. Então, a doença existe e os adoecimentos, as doenças existem como causa do adoecimento. O adoecimento existe porque a gente transgride as leis divinas. Se a gente entender isso, a gente vai começar a fazer grandes mudanças. Então a gente não precisa de remédio, a gente faz só reforma íntima. Não vou discutir com ninguém, não vou entrar no mérito, cada um tem a sua fé, tem o seu bom senso. Lembrando essa frasezinha bonita aqui, que nós temos que encarar a razão, nós temos que ter
discernimento para não tomarmos atitude que vá ferir a nós mesmos. Portanto, nós temos que estar sempre atento naquilo que nós nos propomos. Fé inabalável só é que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Agora, ninguém vai querer se melhorar. Não, eu estou aqui fazendo oração e só a oração vai me curar. A oração é um componente essencial ao processo de cura. Mas vamos lá, tem coisas que precisam de algo mais. Não quer dizer que você não vai ser curado pela oração. Pode sim. Mas o número de pessoas que são curadas pela oração são poucos. Então vamos saber medir, vamos saber discernir para que a gente possa conciliar oração, remédio, boa convivência, e aí todos nós vamos se beneficiar com o melhor. Nosso trabalho é sem a pretensão de darmos a última palavra e nem de agredir a quem quer que seja. Apenas expomos nossas despretensiosas ideias espiritualistas, as quais certamente encontrarão quem irá aderir e quem também vai combater. Nós vivemos na Terra, pessoas, é um planeta de provas e expiações, cada um desenvolve a sua teoria, a sua convicção. Então esse é o meu ponto de vista, mas esse ponto de vista está condizente com a teoria que eu estudo. A sua teoria é diferente, você vai ter outro ponto de vista. E se você vier estudar a mesma teoria que eu, talvez você tenha outro ponto de vista. Respeitemos-nos. Até que um dia chegue alguém, faça a interseção das ideias e pegue aquilo que é melhor para todos. Aperfeiçoa aquilo que foi criado por A e por B.